Lucas, capítulo 17, do 15 que se segue, está escrito assim: Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 17, do 15 por diante, diz: Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os que foram curados? Onde está os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus, gratos somos aos céus por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença, para te louvar, te engrandecer, te exaltar, e nesta noite de uma maneira especial, onde nos alegramos com a bênção e a vitória das tuas filhas e dos teus filhos. Que o Senhor continue com a tua mão santa, doce e poderosa, abençoando, prosperando e fazendo maravilhas. Pai, este é o meu pedido e a minha oração. Assim, vem, fale conosco de forma clara, concisa, direta, poderosa. Não o que queremos, mas o que precisamos é a minha oração, o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. No capítulo 5 e o versículo 1 do Evangelho de Jesus, escrito por João, diz que Jesus, subindo para Jerusalém, pois lá estava tendo uma festa, e Jesus decide subir para Jerusalém, assim diz o texto do capítulo 5, versículo 1 de João, que Jesus ele vai subir para Jerusalém. Só que quem estuda a geografia de Israel sabe que o reino de Judá, que tem a capital como Jerusalém, fica no sul. E sul, você aprendeu ainda na terceira série do primário, que é a parte de baixo. O norte é a parte de cima, leste, oeste, esquerda e direita. E Jerusalém, Judá, fica no sul ou embaixo. Mas o texto não diz que Jesus está descendo para Jerusalém. O texto diz que Jesus está subindo para Jerusalém. Por quê? Porque é em Jerusalém aonde está o templo. É no templo aonde está a arca. E é sobre a arca aonde se revela a presença de Deus. Ou seja, mesmo descendo para Jerusalém, que é no sul, que é em Judá, que é embaixo, mas ele está descendo para a presença de Deus. E quem desce para a presença de Deus não está descendo, está subindo. O mistério da revelação celestial é este: quando você quiser achar Deus, que é o Altíssimo, o elevado, o sublime, que está nas alturas, você não vai para cima, você vai para baixo. Quando você desce, você consegue contemplar a glória de Deus. Pois bem, Jesus Cristo está indo para Jerusalém, porque em Jerusalém está havendo uma festa. Só que no meio do caminho, Jesus ele se desvia para outro caminho. E para este caminho que Jesus vai, existe um tanque em hebraico chamado Betesda, que quer dizer casa de misericórdia. E ele vai para aquele tanque
Porque à beira daquele tanque se reúne uma multidão de doentes, cegos, ressecados, coxos. Disse certo pregador que na época que Jesus foi até lá, tinha cerca de 3.443 pessoas à beira do tanque, porque existia uma lenda, uma superstição, que de tempos em tempos um anjo descia naquele tanque e mexia nas águas, removia as águas, e quando o anjo mexia na água, a primeira pessoa que entrava no tanque ficava curado de qualquer enfermidade que essa pessoa tivesse. Louvado seja o nome de Jesus. Aí quando Jesus Cristo chega lá, tem uma multidão, tem mais de 3.000 pessoas, quase 3.500 pessoas doentes, enfermas, moribundas, acabadas, destruídas e rejeitadas, estão ali à beira do poço. E a Bíblia diz que ali tem um homem que ele é paralítico já há 38 anos. A história paralela à Bíblia diz que quando este menino nasceu, ele nasceu com essa paralisia. E quando alguém nascia com paralisia, ele era tido como alguém amaldiçoado. Quando nascia alguém com alguma doença, aleluia, o pai da criança chamava os sacerdotes para vir observar, investigar e dar o diagnóstico. Chegaram e observaram e viram que o menino era doente. Depois que vinham os sacerdotes, vinham as autoridades para decretar, redigir o documento declarando que o menino era doente. Depois vinham os príncipes das tribos e eles traziam seus filhos e apontava para a situação do menino e dizia: não pequem, não desobedeçam a Deus, não sejam infiéis, porque senão vocês vão terminar desse jeito. Louvado seja Deus. E o documento que era declarado que o menino era doente era pregado na cabeceira da cama, e aquela família tinha que cuidar daquele menino doente. Só que aquela família, ela não podia entrar no templo enquanto tivesse um doente naquela condição na sua casa. A família daquele menino, os parentes daquela família também não iam à casa deles. Por quê? Porque se fosse até a casa deles, ficariam imundos e não podiam entrar no templo. Então eles ficavam rejeitados, e os pais daquela criança ficavam tristes, abatidos e até revoltados por ter nascido uma criança com essa enfermidade, com essa situação. Veja, a lei dizia, a lei paralela à lei bíblica, dizia que aquela mãe tinha que amamentar aquele menino até o 6º ano de vida, e ela jogava a mama para ele mamar e virava o rosto, porque para ela aquele menino era uma maldição, era um peso, era um fardo, era algo vergonhoso, vexatório e humilhante. E eles não viam a hora daquele menino completar 6 anos de idade, porque no 6º ano da sua idade ele era arrancado de casa. Vinham os sacerdotes, vinham as autoridades, os príncipes, e declaravam que ele podia ser tirado de casa. Então quando aquele menino completou 6 anos de idade, a família festejou, a família se alegrou. Pronto, agora nós vamos poder entrar no templo, agora nós podemos receber os nossos parentes, porque nós vamos tirar essa maldição da nossa casa. Aí pegaram o menino sem dizer nada para ele, sem falar nada para ele, e levaram para a beira do tanque e lá puseram o menino. Eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas a história paralela nos revela que o pai chegou, deixou o menino lá na beira do tanque e deu uma desculpa, disse: eu vou ali, volto já. E o pai saiu e o menino começou a esperar. Com 6 anos de idade, uma criança, ela não pode se sentar, ela não pode se levantar, ela não pode andar, fica ali desprezada no meio de mais de 3.000 estranhos, pessoas que eles nunca viram, pessoas que nunca percebeu o que eles comiam do resto que alguém trazia, e lá fica o menino. Aí passa-se as horas,
Passam-se os dias e nada do pai voltar. E eu fico imaginando aquele menino deitado naquela cama, sem poder se levantar, nada a fazer. E ninguém vai levar para sua casa, porque não quer maldição, ali é todo mundo doente. E ele fica pensando, o papai vem já, a mamãe vem já. Não é possível que eles me abandonaram aqui. Não é possível que eles me esqueceram aqui. Não é possível que eles vão me deixar aqui. Eles chegam já. Aí passa 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ou ele começa a ficar entalado, engasgado, bem à vontade de chorar. O dia vai caindo, a noite vai chegando e o pai e a mãe não chegam. Esquece e abandona o menino. Mas aí a minha Bíblia diz assim: ainda que uma mãe esqueça do filho que criou, que amamentou, eu todavia não me esquecerei de ti. Ei, Deus te trouxe aqui na noite desse dia para te dizer que se o teu pai te abandonar, se a tua mãe te abandonar, se o teu marido te abandonar, se a tua mulher te abandonar, se o teu pastor te abandonar, se ninguém quiser nada com você, Jesus Cristo vai lá para te abençoar e para te dar vitória. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Jesus. Aí de repente chegou Jesus, e ele está lá, 32 anos, ele passou 6 na casa dos pais, com 32, 38, ele está há 32 anos ali, abandonado e esquecido. Aí Jesus Cristo chega e ele pergunta: tu queres ficar curado? Veja só, meu irmão, o camarada está ali à beira do tanque, aleluia, querendo uma oportunidade para ser sarado e curado. Que pergunta, aleluia, sem lógica. Se ele está ali é porque ele quer ser curado, se ele está ali é porque ele quer o milagre, se ele está ali é porque ele quer a bênção. Mas Jesus é Jesus. Aí Jesus chegou e disse: tu quer ficar curado? Ele disse: eu quero, Senhor, mas toda vez que eu me levanto para ir me jogar na água, vai outro primeiro do que eu, porque eu sou deficiente, eu sou paralítico, eu sou paraplégico. Eu não sei se o senhor percebeu. Aí tem gente que tem doença aí, mas pode andar, pode correr. É uma doença que não dificulta esse lado. Mas veja, eu às vezes tento me arrastar. Quando eu vou me arrastando, pula outro. Não tem ninguém que me ajude. Não tem homem algum. Está escrito também assim: não tem homem nenhum que me ajude. Está escrito assim. Ei, mas quando o homem não pode te ajudar, quando o advogado não pode resolver o teu problema, quando o médico diz que não tem jeito, quando o juiz bate um martelo e diz não tem solução, não tem saída, aí Jesus Cristo chega e diz assim: quando o homem não pode, eu posso. Quando o homem não faz, eu faço. Quando o homem não tem, eu tenho. Quando o homem não abre a porta, eu abro a porta. Quando o homem não expulsa o demônio, eu expulso. Quando o homem, aleluia, não resolve, eu resolvo, porque eu ainda tenho todo o poder nos céus e na terra. E será se tem alguém que vem aqui nesta noite para adorar e glorificar o nome daquele que tem todo o poder nos céus e também na terra. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Não tem ninguém, Senhor. Aí Jesus Cristo olhou para ele e disse: então levanta-te, aleluia, toma a tua cama e vai para a tua casa. A Bíblia diz que ele se levantou, pegou a cama, porque quando o médico faz a cirurgia de hérnia, por exemplo, que é uma cirurgia entre aspas simples, ele chega para a pessoa e diz: olha, 6 meses, viu? Você não pode levantar nem 5 quilos, maior cuidado quando for andar, para não escorregar, para não derrapar, para não cair, cuidado na hora no banho, coloque um antiderrapante, coloque lá alguma coisa para se apoiar, um corrimão, um apoio, porque cuidado, aleluia. Mas Jesus Cristo, quando faz um milagre, meu irmão, aleluia, pode se levantar. E o resguardo, que resguardo? E o regime, que regime? Quem curou foi Jesus, rapaz. Quem fez o milagre foi Jesus. Quem operou foi Jesus. Pode se levantar, pegar a cama, jogar nas costas e partir para casa, porque quando Jesus faz, ele passa fazendo. Quando ele opera, operando. Porque ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. E operando eu, diz o Senhor, glória, ele vai operar. É só você dar lugar. Ficou curado. Mas o texto que eu li fala de outro milagre, de outra cura. E o texto também começa dizendo que Jesus, no versículo 11, está de caminho para Jerusalém. E quando Jesus está de caminho para Jerusalém, ele também sai da estrada normal e entra por um caminho abandonado. Mas veja que os dois textos vai nos dizer que Jesus Cristo está indo para Jerusalém.
Repito, Jerusalém é onde fica o templo, no templo é onde fica o Santo dos Santos, no Santo dos Santos é onde fica a arca, e aonde a arca está se revela a presença de Deus. Quer o milagre? Busque a presença de Deus. Quer que a porta se abra? Busque a presença de Deus. Quer um ano novo abençoado? Busque a presença de Deus. Quer que Deus faça milagre? Busque a presença de Deus. Pare com esse negócio de ficar murmurando, reclamando, se maldizendo, xingando. Reclama do governo, reclama do não sei de quem. E não, meu irmão, se você quer bênção e quer milagre, o segredo é buscar a presença de Deus. Aleluia. Você já sabe isso de cós salteados. Os mais antigos diziam assim: você já está de ouvido liso, mas está na Bíblia. Eu vou alisar mais um pouquinho. Aleluia. Mateus 6:34. Aleluia. Mas buscai em primeiro lugar, aleluia, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Tem muitas coisas que Jesus quer te dar, tem muitas coisas que Jesus quer acrescentar, tem muita coisa que Jesus quer fazer, tem muita porta que Jesus quer abrir, tem muito milagre que Jesus quer operar. Mas eu e você estamos deixando Jesus para segundo plano, não estamos buscando em primeiro lugar o reino. Mas se nessa noite você tomar esse conselho desse pregador magrela que grita mais do que não sei o que, e você começar a buscar a Deus e dizer: em primeiro lugar da minha vida vai ser Deus, aleluia, eu deixo tudo para depois, mas Deus vai estar em primeiro lugar. Pode ter certeza, se você der a primazia do seu tempo, da sua vida, da sua saúde, da sua juventude para Deus, com certeza vai haver reciprocidade. Porque se você der o seu melhor para Deus, eu estou falando em contexto material humano, Deus vai trazer o melhor dos céus para a sua vida, Deus vai trazer o melhor dessa terra para a sua vida. É só você colocar Deus em primeiro lugar e dar o seu melhor para Deus, e Deus vai dar o melhor dele para você. Oh glória! Aí ele sai do caminho e entra num caminho abandonado, um caminho que não se transita mais por ele, um caminho esquecido. E por que esse caminho é esquecido? Eu vou lhe dizer por quê. Porque este caminho foi transformado em um leprosário. Leprosário é um local aonde os doentes de lepra, de fluxo de sangue, de alguma enfermidade que causa impureza e imundícia, vão ser postos lá, vão ser jogados lá. Só que é lei, o leproso, quando alguém vem ao seu encontro, ele tem que avisar que é leproso. Porque o leproso, ele não pode estar no meio da comunidade, entre as pessoas. Se por acaso o leproso ele entrar no meio da comunidade e for sabido que ele é leproso, ele vai ser morto a pedradas. Então ele tem que avisar para ficar sem culpa. Então a 1000 côvados ele grita: não venha para cá não, porque aqui tem leproso. Aí lá vai Jesus, para onde os leprosos estão. Não pode passar do limite de 1000 côvados, 500 metros. Aí eles gritam de lá: ei, para aí, leproso, aqui tem leproso. Aí lá vai Jesus, e eles andando para trás. Ei, a gente aqui é leproso, venha não. E lá vai Jesus. Ei, o meu problema é muito complicado, deixe para lá. E lá vai Jesus. Ei, a porta é muito difícil de se abrir, é muito forte. E lá vai Jesus. Ei, o médico já disse que não tem jeito não, a gente já se conformou. E lá porque para Jesus, aleluia. Eu não sei qual é o tamanho do teu problema, eu não sei qual é a qualidade do teu problema, eu não sei qual é a dimensão, mas eu posso falar sem errar nas minhas palavras: Jesus Cristo é maior e Ele consegue resolver, Ele consegue abrir a porta, Ele consegue fazer o milagre. Ele vai entrar no negócio para me dar e para te dar vitória. Aí de repente eles pararam e disseram: não tem para onde correr mais, aqui é o limite.
Aí Jesus Cristo vai. De certa distância, Jesus Cristo disse: vão e vos apresentem ao sumo sacerdote. Porque como a lepra, ela é um símbolo do pecado, quem diagnosticava que era lepra ou que estava curado da lepra não era o médico, era o sacerdote. Vão e se apresente ao sacerdote. A Bíblia diz que eles obedecem e vão. E quando eles estão indo, eles ficam curados. Eu não sei se você está em uma situação que ninguém mais liga para você. Você fica esperando que alguém mande uma mensagem no Zap, uma mensagem no Instagram, no Facebook, ligue para você, ou chegue na sua casa e ninguém aparece. Aleluia. Você está abandonado, esquecido e rejeitado, jogado lá no leprosário. Mas Jesus Cristo está vindo aí, viu? Jesus Cristo está vindo aí. Eu não sei quem te abandonou, quem te rejeitou, quem te esqueceu, te desprezou, mas Jesus Cristo está vindo aí. Eu não sei qual é a situação tão caótica, complicada e difícil que você está vivendo, que todo mundo decidiu sair de perto de você, porque para muitos você está sendo um problema. Jesus está vindo aí com a solução. Jesus está vindo aí com a chave. Jesus está vindo aí com o milagre. Aí a Bíblia diz que eles se levantaram e foram até o sumo sacerdote. E quando eles estavam indo, a Bíblia diz que eles foram curados. Mas só um dos 10, só 10%, só o dízimo veio agradecer. Aí Jesus Cristo olhou para ele e disse assim: mas não foram 10? Por que só um veio agradecer? Ainda por cima, um estrangeiro, um samaritano. Você sabia que os judeus não falavam com os samaritanos? Foi por isso que se admiraram quando Jesus estava conversando com aquela mulher samaritana. Existia uma intriga. Os judeus, irmão, não queriam conversa com o samaritano, não. Era o samaritano lá e o judeu aqui. Vai para lá, não é para cá não, você faz parte da nossa tribo não, vá-se embora. Mas na hora da doença estava todo mundo junto. Porque na hora da doença, meu irmão, não tem judeu, não tem samaritano, não tem bom, não tem grande, não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem negro. Na hora da doença, meu filho, não tem novo, não tem velho, vai todo mundo para a área vermelha se for negócio de área vermelha. O meu irmão está lá, na luta da beleza. Você entra lá, tem novo, tem velho, tem branco, tem rico, tem tudo. Só este veio agradecer. E este é samaritano, é um estrangeiro. Pois é, quem ninguém imaginava que ia vir agradecer, veio agradecer. Fique de pé, por gentileza.